Nós estamos vivendo dias de profunda agonia, temor. Eu trocaria temor por medo, desespero, angústia. O diabo bombardeia a sociedade com tantas palavras negativas, estimativas negativas. É um momento que o negativismo faz parte de interesses de alguns grupos. Este é um tempo para sair de redes sociais. Este é um tempo para se desligar de alguns noticiários e tentar colocar o nosso coração, a nossa mente nas notícias que vêm do reino dos céus. A tua mente, ela é orientada por aquilo que ela lhe dá atenção. É impossível que você possa criar atmosferas de fé. E eu quero lhes ensinar sobre isso esta noite. Esta noite eu vim determinado a lhes ensinar algo que, se você entender essa verdade, ela pode literalmente transformar a tua vida, o teu pensamento. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 1. Quem me acompanhou na live de ontem, foi a palavra que eu usei ontem. E depois que eu terminei, eu senti que deveria trazer esse ensinamento um pouco mais amplo, para liberá-lo hoje aqui na igreja. Nós vamos começar por Gênesis 28, versículo 1, até o versículo de número 4. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã. Eu tenho isso aqui, né? Mas acho que está igual, né? Mas vamos ler aqui melhor. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Até aqui, amém? Vocês me perdoem que eu vou estar tomando bastante água, porque eu estou tomando um remédio e ele me dá sede. Resseca a minha garganta. Então eu peço desculpas, que eu vou ter que estar tomando bastante água. Amados, o Evangelho, se nós o definirmos, ele pode ser definido
a mensagem de Deus ao mundo, que traz salvação para todo aquele que nele crê, tanto judeu como gentil. Baseado nesse pensamento, grande parte do pensamento cristão no mundo, ele passa pelo entendimento que tudo no Evangelho se resume à salvação. Amém? Então nós resumimos e englobamos todo o entendimento que temos da mensagem do Evangelho à salvação. Bom, não está errado entendermos que o Evangelho é sim uma mensagem de salvação. Agora, errado é entender que só se trata de ser salvo. Amém? Salvação é a porta do Evangelho. Você não pode entrar para qualquer outra verdade que venha da parte de Deus, se primeiro você não entrar. É por isso que a mensagem de salvação, ela deve vir primeiro. Primeiro, ela é a primeira mensagem a ser anunciada a partir que o reino de Deus foi liberado à terra. Quando João Batista apareceu no deserto, anunciando o caminho do Senhor, ele trazia consigo uma mensagem que anunciava a chegada do reino de Deus. E ele apontou o caminho para o Salvador. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A porta para entrar ao reino. Mas a mensagem de João Batista era anunciar que o que estava vindo à terra era um reino, não somente um Salvador, mas um reino que estava vindo de cima da casa de Deus, invadir a terra. Vindo como um reino colonizador. Eu preciso que você se conecte com isso. Por muitos anos, nós temos nos conectado com um sentimento escapista, com um sentimento de fuga. E nós precisamos começar a alinhar esses pensamentos. Para muitos cristãos, toda a expectativa depois de ser salvo é que Jesus viria buscá-lo e levá-lo para os céus.
O que não deixa também de ser uma mensagem do Evangelho. Uma vez que somos salvos, nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Eu já lhes falei que somos criados, somos uma raça criada na ressurreição. Por isso que a Bíblia diz que nós somos nova criação. Nenhum cristão nascido de novo deveria dizer que é filho de Adão. Nenhum cristão nascido de novo deveria dizer: eu tenho a natureza de Adão. Porque se você tem a natureza de Adão, você ainda não é pertencente à nova criação. A natureza de Adão faz parte de uma criação falida, que caiu e que está morta em deleites e pecados, diz o apóstolo Paulo. Então, a descendência de Adão está morta e condenada a uma eternidade sem Deus. Se você diz: eu sou filho de Adão, você ainda precisa nascer de novo. O novo nascimento, que é a palavra que Jesus dá a Nicodemos em João, Evangelho de João, capítulo 3, lhe traz uma verdade que disse que para ver e para entrar no reino dos céus precisa haver um novo nascimento. Não há como fazer parte do reino dos céus se não nascemos de novo. Se não nascemos de novo, pertencemos a Adão. E somos herança de Adão. Você vai entender daqui a pouquinho essa verdade. E você vai entender porque muitos cristãos ainda têm a mente caída de Adão, e porque a terra se lhe impõe com espinhos e abrolhos. Adão, quando Deus o estabeleceu no Éden, lhe deu as 4 chaves que estão ligadas à bênção de Abraão, que são a chave da territorialidade, fecundação, multiplicação e posse da terra por extensão. Nós vamos progredir dentro disso, mas eu preciso que você entenda essas verdades. Essas verdades foram dadas a Adão em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele sujeitava a terra multiplicava suas sementes para ele, a terra fecundava para ele, e à medida que ele avançava, o Éden, nós sabemos, por entendermos o Gênesis, que era um lugar, não era toda a terra, era apenas um lugar. E a missão de Adão era expandir esse Éden para o restante da terra. Ou seja, ele tinha que colonizar além das fronteiras do Éden. Ou seja, estender o Éden em direção ao restante da terra. Você está me acompanhando? O Éden
era o reino de Deus na terra. Era Adão morando na terra e Deus interagindo com ele. Vinha a viração do dia e Deus se conectava com ele. Então céus e terra trabalhando juntos com a finalidade de avançar. Se Adão não tivesse desobedecido a Deus, toda a terra se teria tornado um Éden, através de 4 chaves. Amém? Territorialidade, fecundação, multiplicação e extensão da terra por peregrinação. Aonde Adão avançava, o Éden se estenderia, porque a chave para o Éden não era a terra. A chave para o Éden era a palavra que repousava sobre Adão. Ou seja, para que a terra fizesse o que estava determinado por Deus, havia uma dependência de Adão. Adão deveria estar alinhado para que isso viesse a acontecer. Sabemos que quando Adão desobedece a Deus, ele é expulso do Éden. E agora Adão passa a se mover através de uma natureza caída, falida e condenada. E que a chave para não andar em condenação é o substituto, a morte sempre de um substituto que carregasse sua culpa. Ou seja, de tanto em tanto haveria que sacrificar um cordeiro para poder transferir-lhe a culpa e para que as maldições da terra não o dominassem. Entenda algo: abrolhos, espinhos, cardos são símbolos de impossibilidades, são símbolos de hostilidade, são símbolos de imposição contrária, de adversidade, como resultado da queda. Deus não criou espinhos. Deus não criou abrolhos. Deus não criou cardos. O Éden não tinha essa espécie de plantas. Mas as Escrituras dizem que por ocasião disso, a terra começou a ser hostil e lhe oferecer oposição. Ou seja, aquele que tinha a chave para governá-la, sujeitá-la, fazê-la frutificar, fazê-la fecundar, fazê-la prosperar e administrá-la, perdeu a chave. Perdeu a chave. Agora Adão tem que se tornar peregrino fora do Éden e não tem a chave para sujeitar a terra. Então a terra lhe oferece oposição, lhe oferece terror, lhe oferece adversidade, lhe oferece problema. Eu preciso evoluir, porque senão não vou conseguir concluir. Então, quando João Batista aparece, prepara Mateus 1:1 para mim. Aparece no deserto, declarando: raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o reino dos céus é chegado a vós. Ele está dizendo, está vindo. Ele já está entre nós. Ele está dizendo, aquilo que Adão perdeu, está voltando. A chave que Adão perdeu, está voltando. Rapidamente, deixa eu lhes dizer duas coisas. O reino de Deus tem uma marca. E essa marca é definida por reino, diga comigo, reino, que significa governo, e sacerdócio. Adão era um rei, era um governante, era um administrador, era alguém que exerceria domínio e autoridade sobre a terra, porém ele também era um sacerdote. Como assim? Sim, ele tinha o ofício de ministrar a Deus. Esse é o ofício dos sacerdotes. Enquanto que o governo está relacionado com a administração da terra, sacerdócio está relacionado com a adoração a Deus. Vou lhes dizer de novo. Amém? Enquanto que governo está relacionado a domínio e sujeição da terra, sacerdócio está relacionado com ministrar a Deus. Quando você olha para Mateus 1:1, livro das genealogias de Jesus Cristo, repita comigo: filho de Davi, filho de Abraão. Esses dois nomes, essas duas pessoas, são chaves. E elas não estão ali no começo da genealogia de Jesus por acaso. Elas estão ali planejadas por Deus para apontar uma verdade espiritual e uma lei espiritual. Davi é um sacerdote e rei. Davi, e em Davi se cumpriam as duas funções, reino e sacerdócio. Ele é o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus e conferida a ele a autoridade de governo e sujeição da terra. Tanto é que a chave que Jesus diz que tem na sua mão é chamada chave de Davi. Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Davi era tanto sacerdote quanto rei. Davi comeu do pão sacerdotal e a Bíblia diz que ele não morreu. Davi convivia com a arca da aliança de Deus e não morria. A arca da aliança de Deus só poderia chegar o sumo sacerdote, o Coanim da Gol. Mas Davi conseguia ministrar na frente da arca da aliança e não morria, porque nele estava erradicado a marca do sacerdócio. E ele é a herança que vai ser a chave que vai estar sobre Jesus Cristo.
Por isso que a Bíblia diz que Jesus vem da casa de Davi, ele vem com a chave de Davi, e ele vem com a unção de Davi, e ele vem com o manto de Davi, e ele vem com as promessas dadas a Davi. E a marca do ministério de Jesus é chamado reino e sacerdócio. Eu poderia passar mais informação, mas não tenho tempo. Preciso construir uma ideia, para você entender sua identidade. Abraão tinha o governo sobre a sua vida, a sujeição da terra. Aí você diz assim: mas não era sacerdote. Abraão é chamado do primeiro crente. Não que os que viram antes deles não criam, mas Abraão é o primeiro a ter uma conexão com o Evangelho. Ele é um protótipo. O Evangelho foi-lhe revelado. Eu não tenho tempo de lhe mostrar essas coisas mais detalhadamente. Mas Abraão estava conectado a um sacerdócio que estava na cidade de Jebus, cidade que posteriormente seria chamada cidade de Davi, cidade do rei, cidade da casa do pão, cidade de luz, cidade santa, Monte Santo, lugar da habitação do Deus vivo. Ali existia uma casa, existia um reino de sacerdócio, e esse reino de sacerdócio se chamava reino de Melquisedeque. E Melquisedeque era rei e sacerdote. Está me entendendo? Então Abraão, você pensa que, porque Abraão deu dízimo uma vez na vida de Melquisedeque, eles nunca se relacionaram? A narrativa bíblica você precisa prestar cuidado, principalmente em Gênesis. Porque você lê ali no capítulo 14, e parece que estavam na batalha, Abraão estava ali, apareceu um camarada, Abraão não falou nada com ele, ele o abençoou. E imediatamente Abraão lhe deu o dízimo, tchau, tchau. Claro que não. Abraão e Melquisedeque obviamente tinham um relacionamento. E Melquisedeque era aquele que dava mentoria a Abraão, com quem Abraão caminhava em conexão. A Bíblia diz: olhai para o tamanho deste Melquisedeque, a quem o patriarca lhe outorgou dízimos. E este também tem a marca de reino e sacerdócio. Então aqui está declarado: Jesus veio ao mundo na esfera terrena. Ele vem debaixo destes dois mantos de reino e de sacerdócio sobre a vida dele, e é com essa chave que ele vai se mover. Quando Jesus começa seu ministério e ele prega o Evangelho, a salvação pela fé, através da vida dele,
Ele está anunciando a porta. Ele diz assim: eu sou o caminho que te leva ao Pai. Ninguém vai a não ser por mim. Quando Jesus morre na cruz, e lá, quando o Pai o ressuscita, então a nova criação é constituída. Jesus é o primogênito de uma criação que não existia até Ele. Até Ele, todos eram filhos de Adão, inclusive Abraão. E Abraão, o primeiro crente, estava no lugar chamado paraíso, que também leva seu nome, seio de Abraão. E lá estavam todos os descendentes de Adão que creram em Deus e na justiça de Deus, e quando morreram foram parar lá. Então, quando Jesus é ressuscitado e ele nasce de novo, com uma nova criação, ele vai ao seio de Abraão, e a Bíblia diz que a eles lhes anunciou o Evangelho. Ele disse: agora vocês vão vir comigo, porque nós vamos subir ao Pai. E a Bíblia diz que aquele que desceu às profundezas da terra é o mesmo que subiu às alturas, trazendo consigo cativo o cativeiro. Aquele lugar das profundezas, ainda que não estavam em dor, era um cativeiro. E ele trouxe consigo todos os salvos do passado, inclusive Abraão e inclusive Davi. Ele foi lá para lhes dizer: vocês conseguiram a promessa do meu pai, conseguiram o manto, conseguiram a chave, mas eu vim para executar essa obra prometida, e agora eu vim para estabelecer o meu reino, e eu começo estabelecendo ele aqui, e levo vocês para cima, e eu pego as chaves do inferno e da morte, e a partir de agora, esta nova raça, esta nova criação vai começar a implantar este reino nas nações da terra. Você está me entendendo? Então, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, ele diz: todo poder nos céus, vão. A bênção de Abraão vai voltar a funcionar. A chave de Adão vai voltar a funcionar. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Mas o evangelho mal interpretado, ele desenvolve em nós só um sentido de ser salvo. Amém? E além de desenvolver no cristão um sentido de ser salvo, ele desenvolve um segundo sentido, que é o sentido de invasor, de estrangeiro. Está entendendo? Então, preste atenção, porque aqui vem algo que vai precisar mudar em tua vida.
E eu posso falar porque eu sou estrangeiro. Eu sei o que sente um estrangeiro. E Deus me ensinou isso. Então o salvo, quando lhe é dito, você não é deste mundo, você não pertence a este lugar, isso é uma verdade. Nossa natureza não é mais deste mundo, não somos mais de Adão, não somos mais deste mundo, somos dos céus. Nossa natureza vem de Cristo e somos a nova criação de Deus, feita a partir do primogênito Jesus, ressuscitado dentre os mortos. Então, a sua identidade em Deus, você pode repeti-la comigo, mesmo debaixo dessa máscara. Diga assim: eu sou um renascido das trevas. Paulo diz: vocês pertenciam ao reino das trevas e foram trasladados para o reino da luz. Eu acho isso uma ironia de Deus. Eles foram nos criar lá embaixo de novo. Nos matou em Cristo. Diga assim: em Cristo, Deus me matou. E em Cristo, Deus me recriou. Então, quando você aceita Jesus, o seu espírito humano está morto, porque ele pertence à herança de Adão. Mas quando você aceita Jesus e se torna um filho, o seu espírito é renascido. Ele não vem de Adão, ele vem de Jesus. E ele vem de Jesus a partir do momento da ressurreição, onde fomos recriados. Então, naquele momento, há um mistério, que assim como estamos nele na cruz, também estamos nele no túmulo. E quando ele ressuscita, estamos com ele ressuscitando. Quando ele sobe aos céus, estamos com ele subindo. Quando ele está reinando, estamos com ele reinando. E quando estamos nos movendo, estamos levando ele conosco. Por isso somos um. Essa é a sua identidade. Se é você. Mas lhe desenvolveram uma mentalidade escapista: eu não pertenço aqui, eu tenho que ir embora, o diabo é o dono dessa terra. Vivemos com medo, apavorados. Milhares de crentes desesperados. Eu às vezes em quando dou umas passeadas por internet, vendo como estão as notícias da igreja, como a igreja está, o que está se discutindo dentro da igreja de Cristo. Eu não tenho Twitter, graças a Deus. Perguntei ao meu filho se era pertinente eu ter. Diz: pai, é melhor tu não ter. Eles vão te cancelar logo lá dentro. Digo: então antes que me cancelem, nem entro. E eu vejo as pessoas preocupadas, elas têm medo. Porque a você foi dada uma identidade de estrangeiro. Então o estrangeiro, ele mesmo quando está certo, ele acha que está errado. Sabia? Porque não é a tua terra. Eles não falam tua língua. Essas leis não foram a qual tu foi preparado para ela. Ela não é tua comida, ela não é tua roupa, ela não é tua cultura. Então a sensação de você não pertencer vai te segregando.
Você vai criando uma redoma de uma identidade. Eu não pertenço a este lugar não é meu, eu estou aqui sobrevivendo. Milhares de cristãos vivem na terra sobrevivendo. Eles têm a cultura de trincheira. Como vai a tua vida, irmão? Vencendo. Tipo, eu estou aqui na trincheira. Cristãos atrincheirados atrás de uma cultura de estrangeiro, de uma cultura de fuga, atrás de uma cultura de medo, de escapismo. Quando Jesus lhes disse: vão, estendam o meu reino. Vão, estendam o meu reino. Então, talvez você pergunte assim, mas e os espinhos? E os espinhos que lhes nasceram a Adão? Bom, quando Jesus decidiu redimir, Ele tinha que redimir tudo. Então algum soldado estúpido teve a brilhante ideia de fazer a Jesus uma coroa. E aquele estúpido soldado não sabia ele que estava sendo usado por Deus. Porque ele pegou aqueles espinhos, preparou uma coroa na tentativa de ridicularizar o Messias. E mal sabia ele que quando aqueles espinhos penetrassem o sangue da cabeça do Messias, aqueles espinhos estariam representando os espinhos e os abrolhos da terra. E naquela hora ele começaria a redimi-los, a redimi-los, a redimi-los, a redimi-los, a redimi-los, a redimi-los. Ele não estava na cruz só te redimindo, ele estava redimindo a terra, ele estava redimindo a criação, ele estava redimindo para te dar autoridade para governar, para te dar autoridade para sujeitar, para te dar autoridade para procriar, para te dar autoridade para ter domínio, poder, conquista sobre esta terra. Consegue entender? Você está entendendo a mensagem? Quando Jacó, termino em 7 minutos. Quando Jacó sai da casa do seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca, ele sai sem nada. Ele levou anos lutando desde o ventre da mãe, lutando com seu irmão Esaú para lhe tomar a herança. Por anos seu irmão teve a herança. Ele lutou até que conquistou. E quando ele conquistou finalmente a posse da herança, ele tem que ir embora. Diga comigo. Ele tem que se tornar um estrangeiro. Diga comigo, ele tem que se tornar um peregrino. Eu acho isso incrível. Que o seu pai era riquíssimo. E a única coisa que ele leva é uma palavra. E foi a palavra que nós acabamos de ler no início do culto, da pregação.
que a bênção dada a Abraão te acompanhe. Tudo que aquele homem levou de casa foi que a bênção dada a Abraão te acompanhe. Leia comigo, por gentileza, 28:3 de Gênesis. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. O que é a fecundidade? É a frutificação abundante, a bênção para procriar filhos, animais, para que tudo tenha fertilidade. Continuamos. E te multiplique, olha aqui, diga comigo, a bênção da multiplicação. Para que venhas a ser uma multidão de povos, ou seja, te multipliques, mas não só um pouquinho. Diga comigo, a bênção de Deus, a bênção dada a Abraão, não é escassa. Então, esta noite, começa a entender algo. Começa a remover da tua vida todo pensamento de escassez. Para de dizer, se Deus me deu um pouquinho, se Deus me der isto aqui, se Deus me der um espacinho, se Deus me der um lugarzinho, se Deus me der uma bencinha, se Deus me der uma coisinha, essas coisas não condizem com a natureza da bênção dada a Abraão, porque a bênção dada a Abraão é de fecundação, é de fertilidade, é de multiplicação, é de expansão, é de extensão, é de domínio. Ela não é pequena, ela é grande. Ela não é para ser um povo, é para ser muitos povos. Ela não é para ser povinho, ela é para ser povão. Ela é para ser grande. Vamos, vamos. Vamos, vamos, igreja, vamos. Vamos para cima, mude a mente, mude a chave, mude o pensamento. Pegue agora e comece a mudar aqui dentro. Enquanto isso não mudar, ela não se ativa. Porque quando você diz pouquinho é resistência. Deus não quer te dar na medida da resistência, Deus quer te dar na medida da multiplicação. Filhos que resistem não reinam. Filhos que não reinam não estabelecem. Filhos que não estabelecem não multiplicam. Filhos que não multiplicam não crescem. Filhos que não crescem não expandem. Filhos que não expandem não tomam territórios. Não tomam território, o evangelho não avança. Estamos num dilema. É comum dizer, estão todos contra nós. Sabe por quê? Porque não avançamos. Não estamos no judiciário, não estamos na política, não estamos na imprensa, não estamos na TV, não estamos no rádio. Aonde estamos? Escondidos atrás da trincheira. Vamos, igreja, chegou o tempo de sair dali e começar a tomar os territórios pela autoridade da chave de Davi, dada a Jesus e que está sobre ti. Não estamos na medicina, não estamos na ciência, não estamos quase em lugar nenhum. Porque tudo o que queremos é ser salvos. Sim, você tem que ser salvo. Mas depois de salvo, você tem que reinar. Você tem que ministrar ao Senhor. Ah, eu fui chamado para adorar a Deus. Sim, sacerdócio, adore a Deus. Mas reine também. Está comigo? Uau. Termino. Para que sejas um grande povo e te abençoe
e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tua multiplicação. Então vem agora comigo, Gênesis 1:28, me dá aqui. Você vai ver aqui as 4 chaves. E Deus os abençoou e lhe disse: sede, não é o mesmo que está lá? E o que está errado? Tua cabeça? O que está errado? Tua crença? O que está errado, pastor? Tua forma de pensar, tua forma de entender. As pessoas me perguntam: pastor, estamos perto da tribulação? Estamos perto do anticristo? Eu não estou preparando uma igreja. Se isso sai por aí, vão me queimar na fogueira. Eu não estou preparando uma igreja escapista. Eu estou preparando uma igreja para reinar. Pastor, e se Jesus vier? Então, consumamos o reino. Até ele chegar, eu vou estar aqui, estendendo o Éden. Até ele chegar, eu vou estar aqui, estendendo o seu reino. E quando ele vier, eu direi: Pai, está aqui. Então, se eu serei sacerdote, pegarei as minhas coroas e me prostrarei e as colocarei aos teus pés e direi: meu Pai, é isto aqui que com tua chave conquistei para ti. É isto aqui que com tuas chaves eu consegui tomar do meu inimigo para ti, para te honrar, para te glorificar. Comece a se dizer a partir de hoje: eu não serei sacerdote de mãos vazias. 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 A partir de hoje, eu me ativo e eu me levanto.